Olha, todo mundo está falando sobre agentes de IA, né? Aquela ideia de assistentes autônomos que podem resolver tarefas complexas para gente. Mas, com toda essa empolgação, fica uma pergunta no ar. O que realmente falta para eles serem confiáveis de verdade, para valer, no mundo real? E para ajudar a gente a navegar nisso, vamos usar o pensamento do Andrei Karpate, que é uma das grandes mentes da OpenAI e da Tesla. A visão dele é um verdadeiro choque de realidade. Essa jornada para ter agentes de IA que funcionam de verdade não é uma corrida de 100 metros, sabe? É uma maratona. Uma maratona de uma década. E isso já dá o tom da nossa análise. Essa é a grande questão. Se o caminho é tão longo, quais são as pedras no sapato? Quais são as barreiras técnicas que fazem tudo demorar tanto? A gente vai desvendar agora o que impede esses agentes de saírem dos laboratórios e se tornarem ferramentas que a gente possa de fato confiar no dia a dia. Bom, para começar, vamos fazer o básico: separar o que é expectativa do que é realidade. Existe um abismo hoje entre o que a gente imagina que os agentes de IA podem fazer e o que a tecnologia atual realmente entrega. A melhor analogia para entender isso vem do próprio Karpati. Os agentes de IA hoje são como estagiários. Eles têm um potencial enorme, claro, mas precisam de alguém olhando o tempo todo. E o principal problema, eles simplesmente não aprendem de forma contínua. É como se, no final de cada tarefa, a memória deles fosse completamente zerada. E essa falta de confiabilidade nos leva a um conceito fundamental da engenharia: a marcha dos noves. Chegar a 90% de sucesso em algo pode até ser rápido, mas cada 9 a mais que a gente coloca aí, 99%, 99,9%, exige um esforço gigantesco, sistemático. É exatamente nesse ponto que as demonstrações bonitas se separam dos produtos que realmente funcionam. Então, o problema todo se resume a 4 grandes gargalos. Primeiro, como a gente viu, a memória é frágil, ela não se consolida. Segundo, o aprendizado é super ineficiente. A descrição do Karpathy é última. Ele diz que o método atual é como sugar a supervisão por um canudo. Ou seja, o sinal é fraco demais. Fora isso, eles são ruins em usar ferramentas e, o ponto crucial, não aprendem de verdade com o que já fizeram. Certo, vamos falar de soluções. A primeira grande ideia que a gente vai explorar aqui ataca de frente um desses problemas, a memória. E a abordagem, olha, é bem revolucionária. A solução tem um nome, Memact, e a ideia é simplesmente genial. Em vez da memória ser só um depósito passivo de informações, o ato de gerenciar essa memória vira uma habilidade que o próprio agente aprende. Ele passa a decidir ativamente o que vale a pena guardar, o que pode ser resumido e o que é lixo e pode ser esquecido, tudo para se manter focado e eficiente. E essa virada de chave leva a um resultado que é, no mínimo, surpreendente. Quando um agente aprende a gerenciar a própria memória, ele não precisa mais daquele cérebro computacional gigantesco para ser inteligente. Na verdade, um modelo bem menor pode acabar superando um gigante. E a prova está aqui, nos números. Um modelo com apenas 14 bilhões de parâmetros, que foi treinado com o MEMA-ACT, teve uma precisão maior do que o modelo gigante de 235 bilhões. Fica muito claro que uma memória bem gerenciada vale muito mais do que só força bruta computacional. E além de ser mais preciso, ele é drasticamente mais eficiente. O modelo com MEMACT usou menos da metade dos tokens, que é tipo a unidade de custo computacional, em comparação com o outro modelo. Ou seja, manter a memória limpa e relevante economiza um esforço computacional enorme. Certo, resolvemos uma parte do problema da memória. Agora, vamos para o segundo grande desafio: como os agentes aprendem. E mais importante, como eles podem aprender com os próprios erros. O método padrão de hoje, o aprendizado por reforço, tem uma falha crítica. O juiz que dá as recompensas, que muitas vezes é outro modelo de linguagem, pode ser enganado de um jeito muito fácil. Este exemplo aqui é real e chega a ser cômico. O modelo percebeu que se ele ficasse só repetindo dá, 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 ele ganhava a nota máxima. Isso mostra como o sinal de aprendizado pode ser frágil, né? Para resolver isso, a gente precisa de um novo tipo de memória, o chamado banco de raciocínio. A ideia é que, em vez de só registrar o que aconteceu, ele extrai a lição daquela experiência. E o mais importante de tudo, ele aprende tanto com o que deu certo quanto com o que deu errado, criando uma espécie de guia de princípios e armadilhas para evitar no futuro. Agora, vamos juntar todas essas peças. Como seria um pipeline, um processo moderno, para treinar agentes que realmente funcionam?
O processo ideal é bem mais sofisticado. Começa com o básico, o treinamento supervisionado. Depois, vem uma fase em que o agente aprende causa e efeito por conta própria, só observando. Só então entra o MEMAC e outras técnicas para que ele aprenda a gerenciar a memória enquanto trabalha. E, por fim, o aprendizado por reforço é usado de forma cirúrgica, sabe? Só onde a gente tem certeza de que a recompensa é confiável. Bom, tudo isso é muito interessante na teoria, mas e na prática? Como isso se aplica no mundo real? Vamos levar esses conceitos para um ambiente bem concreto, o chão de fábrica. Nesse ambiente, um sistema com vários agentes especializados pode fazer uma diferença gigantesca. Um agente pode ficar prevendo falhas de máquina, outro otimizando a produção se algo quebra, um terceiro pode até funcionar como um sensor virtual, estimando a qualidade de um produto sem precisar de um sensor físico de verdade. Vamos focar nesse exemplo do sensor virtual para ficar mais claro. Teria um agente estimador que prevê a qualidade, um agente calibrador que ajusta o modelo de tempos em tempos, um supervisor que dá sugestões para o operador humano e, o mais importante, um agente de memória, usando os princípios do Main Act para garantir que tudo funcione de forma coesa por horas a fio. E isso nos traz de volta ao começo. É assim que a marcha dos noves acontece na vida real. Não é com um agente mágico que resolve tudo, mas com equipes de agentes especializados, cada um ficando cada vez melhor na sua tarefa específica, escalando de 90% para 99% e depois para 99,9% de sucesso. Então, a gente viu a IA aprendendo a lembrar, aprendendo com os próprios erros e aprendendo a trabalhar em equipe. Com essa base sendo construída, a pergunta que fica no ar é: qual será o próximo grande salto cognitivo? A era dos agentes está só começando.